Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado a quem está nos assistindo pelo YouTube. Agradeço a presença em mais uma iniciativa da ABL para oferecer espaço de discussão das questões importantes do Brasil. A ABL tem como uma de suas missões disseminar o conhecimento em diversas áreas da nossa cultura. O debate sobre a COP30 mostra o compromisso da ABL com as questões social e ambiental, um tema pertinente às nossas preocupações. Trazer a ministra Marina Silva ao debate nos dá a certeza de uma discussão inspiradora e abrangente. Nós vamos também homenagear o acadêmico Augusto de Lima, presidente da Casa em 1928, que já no início do século XX mostrava sua preocupação com o meio ambiente, sendo considerado o pai do primeiro Código Florestal brasileiro. Agradecemos a presença de todos os parentes dele, netos, sobrinhos, bisnetos e sobrinhos netos. Eu vou passar a palavra para a Miriam, que vai coordenar esse debate, e com dois especialistas no tema, o acadêmico Ailton Krenak e a ministra Marina Silva. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu comando um evento na ABL. E olha quem está aqui. A Marina Silva, Ailton Krenak, nós temos acadêmicos todos aí. Fernanda Montenegro conosco. Então, eu queria... o que vai acontecer aqui hoje? Eu vou explicar. Temos, então, a Marina Silva, a ministra Marina Silva, que é uma gigante do ambientalismo brasileiro, há um mês da COP. Daqui a um mês, a gente estará recebendo os chefes de Estado para começar a Conferência do Clima de Belém. E a gente tem o Ailton Krenak, acadêmico Ailton Krenak, que é também a liderança indígena e liderança ambientalista, que não podia ter duas melhores pessoas para falar disso, para conversar com a gente nesse momento. A gente vai fazer, como disse o presidente Merval Pereira, uma homenagem a Augusto de Lima. Uma pequena homenagem, porque ele foi um precursor, um pioneiro das ideias do ambientalismo. Passei esse fim de semana lendo o livro dele, e é muito interessante. Então, essa casa, na verdade, sempre esteve ligada à causa ambiental, e esse fio que nos liga é Augusto de Lima. E essa é a minha honrosa missão nesse momento. Ele era mineiro, nasceu na cidade que hoje é Nova Lima, em 5 de abril de 1859. E ele morreu no Rio de Janeiro, em 1934. Foi presidente da casa, ele assumiu a cadeira 12. A cadeira 12. Ele foi o segundo ocupante da cadeira 12, que hoje é ocupada pelo acadêmico Paulo Niemeyer Filho, e ele presidiu a casa em 1928. Então, ele era um poeta, escritor, filósofo, advogado, político e um grande ambientalista. O verbete escrito sobre ele, pelo acadêmico José Murilo de Carvalho, para o Arquivo Público de Minas Gerais, diz o seguinte: a partir de 1910, representando o seu Estado na Câmara dos Deputados em vários mandatos, foram 7 mandatos ao todo, e ele advogou pelo voto feminino e pela defesa do patrimônio natural e histórico brasileiro. Em 1911, ele apresentou um projeto de lei para a proteção ambiental do país. Ele foi muito criticado. Disseram assim, Sequim, coisa de poeta. Foi aprovada essa ideia 10 anos depois, e regulamentada pelo decreto de 1925, mas só foi se transformar em lei muito depois. Em 1922, ele criou a Sociedade dos Amigos das Árvores. Faziam parte Pedro Ernesto, Assis Brasil, Getúlio Vargas. Essa sociedade foi responsável pela publicação desse livro, Influência da Flora sobre a Evolução Humana, que é, na verdade, esse livro, o relatório que ele apresentou, porque ele era
coordenador do grupo de trabalho que fez o anteprojeto do primeiro Código Florestal Brasileiro. Ele entregou esse relatório em 1931, foi aprovado em 1934, e você vê como é que o Congresso era lento, sempre foi lento. Mas isso é outro departamento. E ele era uma voz solitária no parlamento, quer dizer, ele era o único que ficava ali falando aquelas coisas sobre defesa das árvores, defesa da floresta. E ele, eu trouxe um trechinho do livro dele que é absolutamente atual. Eu fiquei impressionada ao ler o livro dele, como ele é atual, escrevendo isso no começo do século passado, há quase 100 anos. A floresta é um dos dons mais preciosos da natureza. Essas palavras de Augusto de Lima. Além de que nos fornece uma matéria-prima indispensável, tem uma influência benéfica sobre o regime das fontes e das chuvas, a temperatura e a salubridade pública. O seu papel é principalmente favorável nas regiões montanhosas, onde ela impede a erosão e regulamenta os cursos d'água. É evidente a ação das florestas sobre o regime das águas pela evaporação e pela transpiração. Esse conceito da evapotranspiração das árvores é um conceito que tem sido muito explicado atualmente pelos climatologistas, como Carlos Nobre. E ele fala disso no livro, né? Ele tem a epígrafe que ele bota no livro também é muito forte, porque é uma epígrafe do Peter Lund, que foi, como a gente sabe, o pai da paleontologia brasileira, um dinamarquês, que morreu no Brasil. Ou devemos respeitar as florestas e reflorestar as regiões assoladas pela seca, ou não agir, cruzar os braços e contar com o deserto que, pouco a pouco, irá estendendo seus tentáculos na obra da devastação, com a boca sedenta a engolir os nossos córregos, a secar nossos riachos e a reduzir, mesmo, afinal, suprimir os nossos rios caudalosos. Gente, isso aqui é 1930, e ele falava disso. Com a ajuda do acadêmico Antônio Carlos Sequim, que reeditou a obra poética do Augusto de Lima, eu trouxe 3 estrofes finais de uma poesia dele chamada Entre Árvores, do livro Contemporâneas, de 1887, esse livro dele. Na natureza, a alma harmônica das coisas, complexa, se derrama em formas multicolores, ora na robustez das árvores frondosas, ora na muda voz colorida das flores. O canto de uma ave exprime o anseio extremo do coração de um Deus no espaço a soluçar, e espelha-se também a luz do amor supremo no fosfóreo clarão dos olhos do jaguar. Em teu seio é floresta, onde o belo descansa, ao rebentar a vida a torrente sonora. Ouço dentro de mim o canto da esperança, como um clarim vibrante ao despontar da aurora. Esse é Augusto de Lima, gente. Um imortal da defesa da floresta. E a bisneta de Augusto de Lima está aí, Adriana Bocaiúva. Ela vai fazer a doação e vai assinar o termo de doação do livro Influência da Flora sobre a Evolução Humana. Eu tenho a caneta, Paulo.
Então, é muito bom a gente saber que ideias boas, há 100 anos atrás, estavam sendo defendidas, e elas permanecem sendo defendidas, e duas pessoas que estão nesse palco são grandes defensores dessas mesmas ideias, e jamais transigiram nessas questões a ministra Marina Silva e o acadêmico Ailton Krenak, filósofo, escritor. Eu vou perguntar a vocês dois fazer uma pergunta bem óbvia de jornalista, né? Afinal de contas, é o que eu sou. O que esperar da COP? A gente está há um mês da COP assustado com tudo. A gente está assustado com a logística, a gente está assustado com a falta de compromisso dos países com as mudanças, com as metas, as NDCs, com a falta de presença das organizações não governamentais que não conseguem pagar os preços que se cobram em Belém. Então, tudo isso está assustando muito os brasileiros, que esperavam tanto da COP. Então, eu queria, ministra Marina, que você começasse falando sobre isso, o que a gente deve esperar, e depois eu vou querer que você fale, Ailton Krenak, com toda a sua sinceridade de sempre. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, quero agradecer a Deus por estarmos aqui, dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse espaço pela primeira vez. Me sinto muito honrada. Obrigada, Miriam. Muito feliz de estar aqui ao lado desse amigo veterano de muitas décadas, né, o Ailton Krenak, também um dos nossos acadêmicos, Miriam acadêmica, Merval acadêmico, meu amigo Janete acadêmico. Vocês veem que eu tenho muitos amigos imortais. Passar. Quero o Merval também, né, presidente da ABL, minha amiga Andréa Gouveia, que está ali, e honradíssima de ter aqui, cumprimentando todas as pessoas que estão aqui, né, na pessoa da Fernanda Torres. Muito, muito obrigada. Minha amiga Rosisca também. Bem, eu vou parar por aqui, porque eu conheço muita gente aqui nesse auditório. E eu acho assim que o que a gente pode esperar da COP30, né, Miriam? Acho que a gente tem que pensar a COP, claro, fora da caixa, mas também dentro da caixa, porque ela, afinal de contas, é um processo de 33 anos, desde que foi estabelecida em 92, na Rio 92, que as 3 grandes convenções surgiram, biodiversidade, desertificação e clima, e com 30 anos, né, das conferências que se iniciaram desde ali que fomos fazendo o protocolo de Kyoto. Então, tem uma arquitetura, tem uma institucionalidade, tem uma dinâmica que foi se estabelecendo. Mas, obviamente, que se a gente não abre a caixa, não rasga a caixa, as coisas ficam sempre aonde estão. Então, acho que a COP30, a exemplo de outras COPs, ela tem um desafio enorme. Primeiro, é o desafio do próprio contexto climático, que hoje já não é mais diagnóstico nem admoestação, é a realidade em 3 dimensões, vivendo não mais a urgência climática, mas a emergência climática, configurado nos eventos que todos acompanhamos aqui, que vai do Rio Grande do Sul aos incêndios no Brasil e no mundo, nas ondas de calor, que estão ceifando 500 mil vidas por ano, e isso é subnotificado. As guerras que nos deixam todos aterrorizados, com justa razão, são cerca de 260 mil vidas perdidas, a África, a faixa de Gaza e o que está acontecendo na Ucrânia. 260 mil vidas. Só a onda de calor subnotificada, 500 mil vidas perdidas por ano. Só que com uma diferença. No caso das guerras, a gente tem contra quem se indignar diretamente. No caso da mudança do clima, é uma responsabilidade difusa que parece que a gente não consegue responsabilizar assim tão facilmente, ainda que a gente saiba quem são os principais responsáveis, que é a emissão de CO2 por queima de carvão, petróleo, gás, desmatamento, enfim, e outros gases que levam à mudança do clima.
Então, tem um contexto que já é de emergência climática. A outra questão em relação à COP é que ela tem uma característica de fazer o enfrentamento dos seus próprios desafios. Nós já concluímos os 10 anos do Acordo de Paris, que deu uma vida, uma dinâmica com todos os mecanismos que foram colocando de pé as regras, o caderno de regra, toda a arquitetura para a parte de compromisso, de NDC, de financiamento, tudo isso. E agora, como é que as coisas vão andar daqui para frente? Por isso que, na minha perspectiva, e o que está posto pela presidência da COP, é que essa COP seja, o presidente Lula diz a COP da verdade, e o embaixador Correia do Lago, muito corretamente, colocou a questão de um mutirão. Então, mutirão é juntar pessoas para fazer alguma coisa, e, de preferência, que seja para fazer coisa boa, porque tem muita gente que se junta para fazer coisa ruim. Né? Aí não é mutirão, é um arrastão. Né? Então, é um mutirão, que seja para fazer coisa boa. E qual seria a coisa boa? Implementar. Implementar o quê? O que nós já decidimos. Ah, mas nós decidimos mesmo alguma coisa relevante? Eu acho que sim. Decidimos coisas muito relevantes, que, se viessem sendo implementadas, com certeza não teríamos os problemas na magnitude que temos. Por quê? Quando eu digo na magnitude, é porque teríamos problemas. Se nós tivéssemos implementado 100% do Acordo de Paris, a temperatura da Terra ainda estaria numa elevação chegaria a 2,6 graus Celsius de temperatura média da Terra. Ou seja, ainda estamos numa enrascada, porque o que os cientistas dizem é que não pode ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. É preciso estabilizar, no máximo, em 1,5 de temperatura da Terra. Ou seja, a COP30 tem o desafio de fazer a implementação do que já foi decidido. Aí a gente pode perguntar, o que já foi decidido? E eu acho que nós decidimos... Eu nem vou pegar todas as COPs. Eu gosto de... Tem um pastor inglês chamado Don Jones, que escreveu textos maravilhosos, inclusive por quem tocam os sinos na época da cólera, né? E ele diz: os sinos dobram por todos nós. É um texto belíssimo. E ele dizia que todo sermão que ele pregava na Catedral de São Paulo, né? Lá em Londres, ele pregava primeiro para ele. Então, eu fiz um livrinho para mim, inspirada nele, para mim. O livrinho, ele tem... eu escolhi 11 COPs que foram realizadas, e o legado que cada uma delas deixou. E a COP30, eu botei uma pergunta: qual é o legado que nós queremos deixar da COP30? Não apenas o que está mandatado, porque a COP tem que fazer o que está mandatado, em relação a gênero, em relação à mitigação, em relação a financiamento, tudo que está mandatado tem que ser feito. Mas, se a gente faz apenas o que está mandatado, como diziam os nossos pais, grandes coisas, você está fazendo o que é para fazer. Não é? Então, qual é o pulo do gato? Eu diria que o pulo do gato está nas adicionalidades. E quais são as adicionalidades? É olhar para o que está em jogo, e o que está em jogo é o multilateralismo climático. Se nós não formos capazes de dar uma perspectiva, quando eu digo nós, não é o Brasil. Não vamos nos esquecer que o país sede, ele é só o país sede com uma liderança específica. Mas são 195 países que, por consenso, têm que deliberar o que vamos fazer. Gente, é de uma complexidade. Se a gente for inventar de criar um consenso aqui nessa sala, pelo amor de Deus. Agora, imagina 195 países nesse contexto geopolítico tão difícil. Então, a COP da implementação. E eu vou parar para o Ailton poder falar e depois a gente retomar. Mas o que foi decidido? Vamos pegar uma COP, né? A COP 28. Alguém dava alguma coisa assim? Vai sair muita coisa da COP 28? No coração do petróleo? De Dubai, né? Em Dubai. No coração do petróleo, a maioria
achava que não. E, por incrível que pareça, no olho do furacão, nós decidimos que iríamos ter um fundo para perdas e danos. E até já foi feito um primeiro aporte de recursos, que é da ordem de 600 milhões de dólares, para aqueles países que vivem já a desgraça mesmo das emergências climáticas, de que nós não deveríamos ultrapassar o que a ciência dizia, 1,5 de temperatura da Terra, de que nós teríamos que viabilizar os meios necessários de implementação, e os economistas, como Nicholas Stern, colocou a agenda de que não era 100 bilhões, ou 200, ou 300, é 1,3 trilhão por ano, é o mínimo. E isso foi uma contribuição de fora para dentro da COP, certo? E decidimos também que nós teremos que triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e a transição para o fim de combustível fóssil. Isso foi a COP28. Um jornalista daqueles bem... Depois do resultado da COP, ele ligou e disse, como é que a gente faz para criticar? Como é que a gente faz para criticar? Agora, eu vou dizer uma coisa. Sabe aquelas festas que a gente vai e fica bem animado? E depois, quando vem um colega inconveniente que quer recordar você da animação toda, aí você sai se escondendo. É como foi a COP28, porque a sensação que eu tenho é que agora as pessoas não querem lembrar da animação. Mas nós temos que fazer com que ela prevaleça. Se formos capazes de dar uma perspectiva para implementar o que foi decidido, isso é uma boa sinalização. Porque fazer a transição para o fim de combustível fóssil é dizer que não basta triplicar, não basta duplicar, é preciso descomissionar a produção e o consumo de carvão, de petróleo e de gás. Isso é muito necessário, é fundamental, é a raiz de tudo. Na minha perspectiva, se isso não for feito, a gente pode entrar em erosão do multilateralismo climático, porque o que nós vamos fazer? É 33 anos rodando em torno da saia, assim, e samba no pé, que é bom, não tem. Então, já estamos vivendo sobre a emergência climática. Para além da agenda de ação, para além da mobilização, para além de tudo, é aquela história, né? O sábado é para o homem, não é o homem para o sábado. Toda essa estrutura, toda essa necessidade, todos esses investimentos têm uma razão de ser. Tem que ser para ter um bom resultado na substância e na negociação. Além, claro, de poder viabilizar condições necessárias. E aí a gente pode falar de infraestrutura, que eu estou ávida para falar de substância, porque o tempo todo a gente só fala de colchão, de beliche, de não sei o quê. E é necessário. Certo? É necessário, mas tudo isso é para que a gente tenha a COP para tomar as decisões em termos de substância, que é o que vai dar uma nova perspectiva em um contexto tão difícil. Eu peço desculpas pela longa digressão, mas o que eu espero é que a COP30, a exemplo do que foi a COP de Paris, a exemplo do que foi a COP que estabeleceu o protocolo de Quioto, lá, a COP que estabeleceu o Acordo de Copenhague, ainda que tenha fracassado em muitos aspectos, que seja um novo marco referencial para os próximos 10 anos, depois de ter sido realizada em 4 países do Sul global, 3 deles do BRICS, e no contexto geopolítico mais desafiador que talvez a gente já foi capaz de encarar, com guerras bélicas e tarifárias, independente, né, das sinalizações que a gente pode ter, ela está posta no mundo. Ailton Krenak, eu queria que você falasse agora essa questão, né? Por exemplo, em Dubai, eles estabeleceram... isso que ela está falando é muito importante, que em Dubai escreveram lá, olha, vamos ter o começo do fim do petróleo, vamos fazer a saída do petróleo. Mas, depois disso,
veio Baku e a coisa não foi muito adiante. E agora nós temos que dizer de que maneira sair do petróleo num país que está querendo explorar petróleo no mar da Amazônia. Olha a contradição. Então, eu sei que a sua preocupação é grande com isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Ou do que você quiser, porque eu sei que você... O Ailton ele é bem rebelde. É assim, a gente pergunta uma coisa, ele olha bem para a gente e fala assim, por que me perguntou isso se eu posso responder uma outra coisa muito melhor? E ele sempre tem razão. Então, você pode falar o que você quiser também. Muito obrigado, Miriam. Gratidão por essa licença toda. E se todas as senhoras e senhores me autorizarem, eu vou chamar a minha amiga de Marina. Porque, às vezes, a gente está numa situação institucional, assim, a gente vai falar, ministra. Eu tive a coincidência, a confluência histórica de ter convivido com a minha amiga quando ela estava abraçando árvores. Então, o nosso Augusto dos Anjos, né, ele está em casa, abraçando árvores. Então, abraçamos árvores, abraçar árvores. Esse abraçamento de árvores, ele passou por um aprendizado mútuo nosso com o nosso querido Chico Mendes. O Chico Mendes era uma entidade tão abrangente que ele não precisava explicar nada para a gente. Ele chegou uma vez da Europa, ele tinha recebido aquele Global 500, e aí eu fui me encontrar com ele. Eu pensei assim, acho que ele vai me contar o que aconteceu. Ele me deu um abraço e pronto. Aí eu entendi tudo. Pronto. Ouvindo esse repórter de uma ministra nossa, com a tarefa monumental de traduzir esse tema para os comuns, eu fico olhando e falando, nossa, mas que árvore grande que a Marina está tendo que abraçar. Porque, se a gente for projetar uma imagem disso, é o globo, é o planeta. É o planeta, é a Terra. Ela está aqui nos falando do incômodo dela com esse imenso espaço que é o planeta, a Terra, com milhões de pessoas enfiadas aí dentro, com suas mais pirantes ideias, com as mais extravagantes noções de mundo. Alguns, inclusive, achando que esse mundo já deu, ameaçando uns aos outros quem vai dar o primeiro tiro. Um sujeito arrogante manda mísseis e drones e porcaria para todo lado e ninguém mede quanto carbono esse negócio produz. O painel do clima, ele diz quanto que um gato ou um pato emitem de CO2. Mas o painel do clima não diz quanto um míssil emite de CO2. A gente joga míssil para o espaço como se fosse fogueira de São João, festa junina no Nordeste, e ninguém conta. Que cinismo é esse que permite, mesmo aos relatórios científicos, omitir que as guerras estão acabando com o planeta? Por que nós somos capazes de nos iludir com um discurso socioambiental em que há alguma coisa do comportamento dessa comunidade de humanos que produzem a sua subsistência, que precisa ser mudada, enquanto nós continuamos fazendo guerras? Quem será que está convencendo a gente disso? Será que são os países ricos que saíram do Acordo de Paris? Como que a gente vai implementar alguma coisa se os caras que têm a grana estão fugindo do cassino? Eles saíram pelo fundo do cassino, fugiram. E agora tem uma conta no cassino. E a conta do cassino ninguém quer pagar. Os Estados Unidos não quer pagar, a Europa não quer pagar. Talvez a China tope fazer um investimento. Esses fundos, ministra, esses fundos, será que eles não estão se tornando uma espécie de
uma droga pesada, em que o sistema de governança se viciou em fundos. Porque, quando a gente criou o Fundo Amazônia, foi anunciado que a gente tinha um Fundo Amazônia e que agora a gente ia segurar a onda. Aí, depois, a gente criou outros fundos. Mais recentemente, eu soube da possibilidade de fundos europeus apoiando a criação de novos espaços, novos modelos de conservação. O rei Charles, que era príncipe, e agora ele é rei, as coisas acontecem assim. O cara é príncipe, daqui a pouco vira rei. E, às vezes, ele nem tem tempo de saber o que ele está fazendo. Aí ele fez uma reunião na residência de campo dele e convidou Davi Yanomami, o Carlos Nobre, o Antônio Nobre, e eu também. Aí estamos lá. E aí o rei disse que vai ter mais um fundo. Eu falei, nós vamos acabar caindo tão fundo que a gente não volta para lugar nenhum. A economia, esse discurso tudo, é para contar para nós todos que eu estou convencido de que a economia governa o mundo. A economia no sentido financeiro. O sistema global financeiro governa o mundo. Uma ex-ministra, aquela senhora que recebeu o Nobel em 2022, lá da Ucrânia, uma senhora que recebeu o Nobel da Paz em 2022. Sabemos quem foi a pessoa que recebeu o Nobel da Paz em 2022? Alguém de nós sabe quem foi essa senhora? Essa senhora está no Brasil. Deu entrevista outro dia e disse, horrorizada, de que o sistema de governança global está se desfazendo, quer dizer, liquidificando. Se o sistema de governança global está líquido, se nós estamos vivendo guerras, será que tem mesmo consistência a gente discutir acordos que a gente sabe a priori que vão ser traídos? Eu queria perguntar isso, porque eu acho que essa pergunta é mais consequente do que perguntar se a COP vai dar certo. Ótimo! A gente podia fazer a melhor conferência do clima do planeta sem os Estados Unidos, sem outros sabotadores ricos, e depois a gente tentar dar conta de cumprir os compromissos, porque os sabotadores ricos não virão, mas eles vão ficar do outro lado de fora jogando bomba. Esse é um comentário da declaração de que a gente está interessado em pensar o conteúdo, não em pensar na logística, na infraestrutura que fica se exigindo. Eu, na verdade, não quero questionar a infraestrutura da COP30, porque eu acho que não é importante isso. Com boa vontade, a gente faria uma conferência até no deserto, sem nada, só com água. Todo mundo tem água, bebe água no deserto e faz a conferência. Quando o importante da conferência é a logística, é porque a conferência não tem importância. Como é que a gente faz com um negócio desse? Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Eu não estou fazendo debate com a querida Marina, a gente só está conversando, é que eu sou muito assim. Não, mas aqui eu vou fazer uma provocação, porque isso é da natureza do animal aqui. A logística, ela pode impedir que as ONGs compareçam. E todo mundo sabe que já foi numa COP, Marina, que as ONGs pressionando os representantes dos governos fazem coisas andar na mesa de negociação. A gente sabe do poder que, ao contrário de outras conferências da ONU, que são muito frias, muito protocolares, muito organizadas, muito previsíveis, Edgar, uma conferência do clima é uma coisa viva. Está todo mundo ali pressionando e fazendo a coisa andar, reclamando, dizendo, falando contra o petróleo, fazendo 1000 protestos, fazendo todas as questões. Então, ou seja, para lembrar que naquela festa a gente se animou, então, para a gente se animar de novo e ir adiante com a nossa alegria, nosso sonho de fazer uma conferência que leve adiante, nesse momento tão dramático que a gente está vivendo, leve adiante o sonho de combater a mudança climática, a gente não precisa também dessa logística funcionando. Eu não quero que você fale da logística, mas é que ela ficou importante, porque se os povos indígenas não podem ir, se as ONGs não podem ir, se ninguém pode ir
por causa dos preços, isso aí a conferência pode ter um resultado menor do que poderia ter se todo mundo estivesse lá gritando pelo planeta. Não, Marina? Quando eu digo que eu estou ávida por discutir a substância, porque está um mês da COP, né? Em que a gente só tem discutido a logística, é porque a logística é um problema. O fato dela estar com problema é que faz com que a gente não consiga discutir a substância. Por isso que eu digo, eu estou doida para discutir substância, ou, pelo menos, discutir substância também, né? Mas a logística ela é um problema, porque tem que ter as condições mínimas adequadas para que a conferência aconteça. O esforço, o investimento de bilhões que estão sendo feitos no Pará pelo governo federal, pelo governo do Estado, eu diria que está dando conta da parte de quantidade e qualidade em condições adequadas. Mas entrou uma equação muito complicada, que foi a elevação dos preços. A elevação dos preços. É um absurdo que se aumente os preços da hospedagem até 10, 15 vezes mais. Geralmente, nas COPs, há uma elevação dos preços, em todos os grandes eventos. Aí vai para uma média de 5 vezes ao valor, no máximo. Agora, 10 vezes mais, 15 vezes mais, aí é o absurdo do absurdo. Então, além do governo estar buscando todos os meios legais para debelar essa loucura de elevação de preços, conseguimos fazer com que os países, todos eles, possam ter suas delegações. Os países vulneráveis, os países terão já assegurado a questão de 12 a 15 vagas para suas delegações, que é a média dos países em desenvolvimento. E para outros países que, mesmo tendo condição de pagar, não é justo que pague preços exorbitantes, porque, afinal de contas, também é recurso público. Quem é que vai querer vir pagando uma coisa que é exorbitante? Então, todos os meios legais. Agora, quando eu digo todos os meios legais, numa democracia, e graças a Deus que é assim, os processos eles têm que tramitar e ser julgados. Você não entra com a ação e, imediatamente, você já tem uma condenação. Né? Mas esses mecanismos todos estão sendo acionados. E é um problema, um esforço enorme que está sendo feito para que possa fazer a COP em Belém, na Amazônia. E eu insisto, não é a COP da Amazônia, é uma COP na Amazônia. Porque, se a gente disser que a COP é da Amazônia, parece que a responsabilidade do problema vira nosso. E não é. Uma COP na Amazônia, inclusive, para mostrar que, mesmo que a gente zere desmatamento, se não reduzir as emissões, a Amazônia e as outras florestas vão ser destruídas do mesmo jeito. Mas pode... Pois é, eu me arrependi da pergunta. Então, eu queria te tirar dessa coisa da logística, até porque não é com você, tem uma secretaria executiva no Palácio do Planalto, ela que está cuidando disso. E eu queria que você falasse assim, da expectativa em relação às metas nacionais. O Brasil apresentou uma meta ousada, não é? Mas muitos países deixaram de apresentar metas, aí teve uma segunda chamada. Então, como é que nós estamos agora, a essa altura, com as metas? E se você achar que alguma coisa que você quer falar sobre os fundos, né, que ele falou de mais um fundo, e a gente tem mais um fundo que tem muita esperança, que é o TFFF, né, o Fundo de Floresta Tropical para Sempre. Então, eu queria que você falasse sobre qualquer uma dessas coisas, sobre as NDCs ou o TFFF. Vou tentar falar rapidamente sobre as duas. As NDCs, elas têm já, de antemão, a ideia de que elas são nacionalmente determinadas. São compromissos obrigatórios, vinculantes, de quem assume essa responsabilidade. Mas elas são nacionalmente determinadas. Não existe um mecanismo que obrigue o país a fazer. É o compromisso de quem assumiu no âmbito da UNFCCC. Até agora, foram 60 países que apresentaram suas NDCs.
Se esses 60 países forem os países do G20, aí já seria uma maravilha, certo? Porque o G20 tem 86% das emissões de CO2 e mais de 80% do dinheiro. Se esses 20 resolverem reduzir a emissão e combater a desigualdade, pobreza, nossa, é um grande feito. Mas a União Europeia ainda não apresentou sua NDC, os Estados Unidos estão fora do Acordo de Paris, a China, né, que é um país em desenvolvimento, no aspecto da mudança do clima, porque eles agora, na OMC, se declararam não mais em desenvolvimento. A China apresentou uma NDC entre, enfim, 7% e 10%, né, de redução de emissão de CO2. E, como você disse, as NDCs elas têm que estar alinhadas com a missão de não ultrapassar 1,5 de temperatura. As NDCs são as metas de redução de emissão de CO2 que cada país se determina a fazer, olhando para todos os gases e para todos os setores da economia que são carbono intensivo, que são emissores de CO2. O Brasil, a meta de entre 59% a 67%, e eu digo, nosso foco é no 67%, não é no 59%, a gente tem que olhar para o 67%. A União Europeia, conversei com o enviado especial de clima da União Europeia, agora lá em Nova York, ele disse que iam apresentar antes da COP 30. Agora recebi uma notícia que parece que só que não sei. Isso é altamente preocupante, porque a União Europeia sempre liderou essa agenda. Agora que os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, esse contexto tão difícil, aí eles não apresentam as NDCs, é algo muito preocupante. E os demais países estão em processo. O Reino Unido já apresentou uma NDC de redução de 81% até 2035. Mas esperamos que mais países possam fazer isso. A questão que se coloca em relação às NDCs é o seguinte: elas não estão na negociação. Não estão. Por quê? Porque elas são nacionalmente determinadas. Cada país vai lá, apresenta a sua NDC. Mas o IPCC vai fazer um balanço se o que foi apresentado está alinhado com a meta de não ultrapassar 1,5 de temperatura. E, com certeza, não estará. E a questão... Vão somando tudo que todo mundo pôs na mesa. Olha, eu quero reduzir tanto, eu quero reduzir tanto. Vai, no final das contas, não vai dar 1,5, vai dar muito mais. Muito mais. Aí a questão que se coloca é, o que se faz, mesmo não estando na negociação, com NDCs insuficientes, não alinhada com 1,5, que é o que a ciência recomenda. A gente diz, paciência, não está alinhado, fica todo mundo de segunda chamada. Não. É preciso dar um endereçamento. É o que nós temos debatido. O que fazer com esse não alinhamento? As NDCs elas são atualizadas a cada 5 anos. Aí nós vamos dizer, vamos esperar 5 anos para poder fazer o alinhamento, se já estamos em situação de emergência climática total. Eu advogo, e é um debate que, obviamente, que não depende da vontade do Brasil, é uma conversa com esses 195 países, principalmente os grandes emissores, de que a gente faça uma coalizão de alto compromisso. Eu não gosto da palavra ambição. Eu briguei muito lá, até a COP de Paris, com essa história de ambição climática. E eu dizia, não é ambição, é compromisso. Mas era só eu que dizia. Chega um momento que eu desisti, e vou falar ambição também, porque o povo fica falando ambição. Porque a metáfora da ambição é para dizer, já que você é ambicioso para ganhar dinheiro, seja ambicioso também para reduzir. Não pegou. Não vejo ninguém morrendo de ambição para reduzir a emissão de CO2, como é para queimar combustível fóssil. Então, vamos chamar para o compromisso, mas uma coalizão de alto compromisso de países que assumem a responsabilidade de atualizar suas NDCs, pelo menos em 2 anos, para a gente fazer a aceleração do processo, um PAC das NDCs, sabe? A aceleração das reduções de emissão de CO2. Isso é um endereçamento, mas é um processo complexo e não tem como ser obrigatório. Mas, como aconteceu
em Copenhague, é possível que os países assumam. E se forem os países do G20, nossa, se eles assumirem esse compromisso, já é uma boa resposta. E, em relação... qual foi a outra coisa? Rapidinho essa para... Podemos pular e a gente volta depois, que é o TFFF, que é um novo fundo mais ambicioso. Eu queria saber, Ailton, quais são suas ambições. Você disse em Paris o seguinte, uma das ideias, você falou em Paris o seguinte, os acordos estão todos derretendo. E você falou que a Amazônia não é um símbolo, é um território. É isso que a COP tem que entender. A Amazônia não é um símbolo, é um território. Eu queria que você falasse sobre isso ou, de novo, sobre qualquer coisa que você queira. Pode parecer só jogar pimenta no vatapá, mas o simbolismo da Amazônia ele foi sequestrado pela agenda global, ambientalista. E isso não é bom, isso é ruim para nós. Da mesma maneira que, durante muito tempo, nos Estados Unidos, algumas escolas, alguns colégios deles, publicavam um mapa da Amazônia anexada aos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Eles veiculavam nas escolas deles, no livro de história deles, assim como tem Porto Rico, tem o Havaí, tem não sei o quê, tinha a Amazônia. A Amazônia era um anexo. A gente lutou para desfazer esse mal-entendido e ainda lutamos para desfazer esse mal-entendido. Quando as pessoas conseguem ir nas universidades americanas, quebrar o pau, desmanchar esse equívoco, denunciar isso na literatura e tal. Agora, nós admitimos um sequestro amplo desse imaginário sobre a Amazônia, onde ela não confere com nenhuma realidade, nem com a realidade do chão, dos nossos irmãos ribeirinhos, seringueiros, daqueles que são expropriados quando são feitos leilões para tornar os rios hidrovias, para alinhar os rios no propósito comercial, rotas de exportação. É mais fácil fazer hidrovias, declarar hidrovias, do que construir ferrovias. Né? A metáfora é essa. Se você tiver um problema, faça uma hidrovia, não uma ferrovia. Porque para fazer ferrovia precisa trabalhar muito. Para fazer uma hidrovia, não. É você só aviltar a natureza. Pega um rio cheio de curvas, faça uma linha reta, e não tem coisa mais direta do que o caminho entre um ponto e o outro, do que uma burra reta. Que seria o Wisnik, que ia falar um poema desse, a burra reta. A reta burra. Então, assim, olha, nós não podemos acreditar que nós vamos nos apropriar de um vasto território, com todas as potencialidades dele, e enquadrar ele num regime internacional que o sistema financeiro quer comer a gente. E ele quer comer a gente como ingrediente dessa paisagem imaginada que é a Amazônia. Se a gente ouvir 50 enunciados de Amazônia, nenhum deles vai conferir um com o outro. Cada pessoa pensa que a Amazônia é uma coisa. Mas aquelas pessoas que nasceram, que viveram, que sentem a pressão da vida nas pessoas ribeirinhas, nos que estão nas fronteiras, dentro do mato, como os Yanomami, ou como aquelas pessoas que saíram da beira do rio Xingu e que cederam seus territórios para hidrelétricas, eles ficam se perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida? Como nós comunicamos isso para as pessoas? A ideia de que, se a gente tivesse uma condição logística de botar todo mundo lá, ia produzir mais efeito, pode ser uma ilusão também. O Fórum Social, que foi o evento mais animador antes das COP e tal, ele também juntava gente para caramba em tudo quanto é lugar, virou um grande Woodstock. Se os países ricos não vão pagar a conta, a gente tem que pensar qual o tamanho da festa, porque senão a gente pode fazer uma festa grande, os países ricos não pagam e a gente ainda fica no prejuízo. A Amazônia não pode ser simbolicamente apropriada para ser um cenário desse. É maldade.
Eu até fiquei pensando na Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo atribui, pelo menos a ela, essa fala. Eu escutei ela falando isso no Festival de Inverno da UFMG, que as pessoas comuns são muito mais capazes de acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Vocês acham que nós vamos fazer algum conserto global dentro do capitalismo? O capitalismo é uma peste, gente. Ele vai roer o planeta até o último grão de areia. Se a gente não põe em questão o regime econômico global, a gente vai ficar discutindo pacto, que seria um pacto entre a raposa e a galinha. A galinha fala para a raposa: raposa, dá um tempo aí, tudo bem? Eu vou botar uns filhotinhos ali. Enquanto a galinha vira as costas, a raposa vai lá e come o galinheiro. Então, nós vamos fazer pacto com gente que está fazendo guerra, que está aniquilando territórios, que está promovendo verdadeiros genocídios, que é o que está acontecendo em algumas regiões do planeta. Então, como nós vamos impor ao mundo um regime de respeito com as árvores? Como abraçar árvores? Eu posso interagir um pouco com essa questão que o Ailton colocou, né? Que ele colocou aqui a questão de abraçar as árvores, né? E era abraçar as árvores naquela época, os empates, né? Era um mix de um abraço amoroso e muito doloroso. Porque, às vezes, abraçar a árvore fisicamente é doloroso. Tem formiga de tucandeira. Alguém aqui já levou uma ferrada de tucandeira? Não queira levar. Não é? Então, mas era doloroso porque era um abraço para colocar a vida como a única coisa que se tinha para proteger aquelas áreas lá. E ainda bem que os jagunços e as pessoas, os trabalhadores, eles eram, na maioria, alguém que já tinha saído do seringal, que tinha perdido a sua terra, a sua colocação, e que virava peão de fazenda. E que ficavam ali oprimindo os que resistiam para o seringal não ser destruído. Mas, quando a gente ia fazer os empates, aquelas pessoas, elas sabiam que quem estava ali, às vezes era um primo, às vezes era o pai, às vezes era a mãe, era o sogro, era como é que chama? O padrinho, o afilhado. E, graças a Deus, da parte daquelas pessoas, nunca tivemos um confronto. Mas era doloroso, porque, naquela época, a Polícia Federal, a PM, os meios de comunicação, tudo era a serviço daquela lógica. Não é? E a gente era visto como se fôssemos loucos, até ainda somos até hoje, contra o progresso, o desenvolvimento, e etc. E etc. E eu me lembro, o Ailton falando aqui, de uma cena, que foi o empate na Fazenda Bordon, o penúltimo empate que eu participei antes do Chico ser assassinado, que, quando eram 700 hectares que iam ser destruídos, e a gente andou 6 horas de caminhada até lá dentro. Tem até uma foto minha andando assim. Parece que eu estou na frente. Eu não estou na frente, não. Eu estou no grupo do meio. É porque ele me pegou ali. Tinha um grupo que andava, um povo que tinha perna grande. E o Chico Mendes era lá do fundão, com os idosos, com as crianças e tal. E eu me lembro que, quando a gente chegou lá dentro do empate, para fazer o empate, nós nos espalhamos, assim, todo mundo no meio das derrubadas. Imagina uma árvore de 35, 40 metros de altura, às vezes até 2, 3 metros de diâmetro. Se aquela árvore caísse em cima da gente, já era, não ficava nem o sumo, né? Então, o Chico Mendes, a PM estava com uma ordem a favor de deixar derrubada. Tinha vários policiais lá. Aí o Chico Mendes falou assim: vamos cantar o hino nacional. Aí a gente começou a ouvir, a do Ipiranga, a maioria fazia né? Mas os que sabiam levavam.
ouviram do Ipiranga, mas aí os soldados baixaram, todos ficaram perfilados assim. Aí, quando terminou o hino, aí eles caminharam na nossa direção. Aí o Chico Mendes disse, vamos rezar um Pai Nosso. Dá a mão aí para o companheiro soldado. Aí deu a mão para o companheiro soldado. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Quando terminou o Pai Nosso, o companheiro soldado não sabia o que fazer. Porque era também uma estratégia pacífica. E é essa iluminação que o Chico tinha. E nós ficamos lá e voltamos, o companheiro soldado foi embora, os companheiros derrubador também foram embora lá, os peões, e a gente foi fazer a briga com o apoio da CONTAG, que eram os nossos advogados, a Comissão Pastoral da Terra e os aliados que a gente tinha, que eram o Sirquis, o Gabeira, a Manuela Carneiro, o Maromeda, a Rosa Roldan. E eu e o Ailton, naquela época, a gente era bem jovem, né, Ailton? Éramos bem jovens. De espírito, de espírito. A gente era bem jovem. Então, esses empates, eles continuam sendo feitos até hoje. E com algumas vitórias. Vocês viram que nós fizemos um empate agora com o PL da bandidagem lá. A sociedade se mobilizou, fez um grande empate. E funcionou. A gente continua usando a estratégia dos empates. E quando eu penso nessas estratégias da gente tentar, dentro do sistema, né, dessa coisa grande que nos contém, realmente, eu diria que a gente vive uma crise da civilização. É uma crise da civilização. E nós estamos dentro disso. Mas eu também acredito muito na pulsão de vida. O sistema tem uma pulsão de morte que está nos atacando. Mas eu acredito nessa pulsão de vida e acho que as pessoas que mais nos ensinam e têm a tecnologia da pulsão de vida são os indígenas. Porque haja resistência contra tudo e contra todos. Por isso que não é licença para falar o que você acha, né? É um direito ontológico de falar o que acha. Né? É que aquilo que o Darcy Ribeiro disse, que nós somos considerados como ninguémtude, é essa totalidade da existência originária do nosso país que se expressa nos povos indígenas, que resistem. E não é só no Brasil, não. Eu fui agora no Balanço Ético Global, lá em Nova York, que a Karina Goff fez, foi maravilhoso. Não dá para falar do Balanço Ético aqui, que é um dos elos de mobilização da COP30, que aconteceu em cada um dos continentes. E lá, sabe o que aconteceu? Gente, uma coisa que me impactou. Um indígena, originário de um povo de Nova York, e, quando ele foi falar, ele disse assim, esses prédios, tudo isso que está aqui, é tudo imaginação dos homens. Isso aqui era o território tal, do povo tal, com a cosmovisão tal. Isso tudo, esses prédios, essas coisas, essa lei, esse dinheiro, isso é imaginação. Eu fiquei impactada com aquilo. Sabe por quê? Porque não há nada mais concreto do que a cidade de Nova York. E só uma pessoa com a elevação ontológica de uma outra cosmovisão vê aquilo como imaginação e que o que é concreto era o que era antes. Como era antes os rios, a floresta, o povo vivendo, a cerâmica, a cultura. É preciso ter muita força e resistência para poder continuar sendo um Krenak, para poder continuar sendo um Kayapó, para poder continuar sendo um Caingangue, para poder continuar sendo um Pataxó. E eu poderia citar tantos outros, não é? Que diz a gente está numa crise da civilização. É uma crise da civilização. Mas eu acredito na pulsão de vida, e ela também está em atividade. E a filósofa Hannah Arendt, contribuindo aí para não deixar o mundo cair, o céu cair e adiar o fim do mundo, ela diz, o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. É nisso que a gente tem que se apegar, né? E aí o sistema que se cuide.
Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Fala. Né, a gente está terminando, mas eu acho que é tão bom ter esses dois, né? Porque o Ailton vai com essa coisa de colocar, de repente, né, a verdade ali, né, a crueza com que ele fala, às vezes, a clareza com que eles falam. A Marina vem com um sonho concreto. O sonho da Marina é um sonho concreto. E a gente sai com essa verdade que incomoda, que é importante que incomode, e esse sonho concreto que a Marina traz. Assim, eu estou muito feliz. Eu sabia que eu não ia conduzir nada, porque esses dois, claro, eles é que conduzem essa conversa. Muito obrigada. Bom, foi uma ótima tarde. Obrigado, Marina. Obrigado, Krenak. Obrigado, Miriam. Tem um diplomazinho aqui para cada um, só de lembrança. E eu precisava avisar, gente, essas fotos que estão aparecendo, claro, que vocês reconheceram, são de Sebastião Salgado, para nos inspirar. Sempre vai nos inspirar. Bom, olha aqui, na próxima quinta-feira, nós temos aqui, às 5h30, na Quinta Cultura, a palestra Duas Faces de uma Mesma Moeda, o sexo e o sonho, na obra de Aloysio de Azevedo. A coordenação é do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto e a palestrante é Ângela Maria Dias. Ciclo de conferências Filhos de Peixe, nós começamos hoje, e na próxima semana temos o Fabrício Carpinejar, homenageando seu pai, o acadêmico Carpinejar, aquele que nasceu com os relâmpagos. Muito obrigado a todos. Boa noite.